nosso Deus. Queria agradecer ao Patrick pelo convite, agradecer ao pastor Davi, a pastora Débora também, por ter me confiado esse altar nessa noite para estar ministrando ao coração dos meus irmãos. Fui apresentado aqui, meu nome é Jonathan, congrego na Igreja Evangélica Pentecostal Jesus é o Caminho à Vida, fica ali em Cordovil, na Cidade Alta. Foi apresentado minha esposa também. Peço licença às demais irmãs, mas digo que essa é a mais linda dentre todas as mulheres aqui dessa noite, irmãos. Queridos, vamos, sem mais delongas, abrir a palavra. Livro de João, capítulo número 11, versículo de número 34, foi nos falado aqui que temos como tema o teu Lázaro vai ressuscitar, né? João, capítulo número 11, versículo de número 34, louvado seja o nosso Deus. Vou fazer leitura também ali do telão. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também como que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveras ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. A passagem que conta essa narrativa, cujo Jesus ressuscitara a Lázaro, aquele as suas irmãs haviam mandado recado a Jesus. Jesus falou: olha, essa doença não é para a morte, essa doença ela é para a glória de Deus. Mas Jesus continuara a pregar, fazendo aquilo que o Espírito tinha colocado e designado em seu coração. E a Bíblia nos fala que agora Jesus chama os seus discípulos e fala: olha, vamos até aquele lugar, porque agora é o momento de ter encontro com Lázaro e com suas irmãs. E a Bíblia nos diz que ao Jesus chegar naquele lugar, as irmãs de Lázaro falaram: olha, Senhor, se porventura o Senhor estivesse aqui antes, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, talvez Lázaro não teria morrido. Mas nós sabemos, querido, que Jesus ele chega sempre no tempo e na hora exata. Nós sabemos que para que o milagre venha acontecer através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independe de tempo, independe de quantidade de dias, independe de circunstância, independe do homem, independe da mulher, porque todo poder e toda autoridade está sobre as mãos e sobre o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, às vezes, diante de uma adversidade como essa, como pessoas naturais que somos, pensamos em retroceder, pensamos que já não tem mais jeito para a nossa causa. Achamos que já está tudo perdido, que o que nos resta é chorar pela morte de Lázaro. O que nos resta é chorar pela perda dos nossos sonhos, chorar por não conseguirmos concretizar os projetos que outrora nós tínhamos. Mas graças nós damos ao nosso Deus, irmãos. Mas como foi louvado aqui, que o nosso inimigo ele cria laço e cria embaraço para tentar nos derrubar e parar, nessa noite ele não vai, irmãos. Porque certamente nós não estamos sozinhos nessa guerra. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós não estamos sozinhos nessa peleja do dia a dia. Mas o crente não vai passar por um momento de aflição, vamos passar. O crente não vai ter perda, iremos ter perda. O crente não vai chorar, nós iremos chorar, irmãos.
mas nós vamos ter uma certeza que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para completar a boa e poderosa obra sobre as nossas vidas. E ele não tarda e não falha. E mesmo quando nossos planos, nossos sonhos são pequenos, ele tem um plano e um sonho melhor e maior do que o meu e o seu. Mas é necessário estarmos atentos e ligados com o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Cadê o sonho que você tinha outrora de pregar a palavra do Senhor? Cadê o sonho que você tinha outrora de ser um ministro desse evangelho? De entrar para o conjunto, de louvar, de evangelizar, de levar a palavra, de ser batizado com o Espírito Santo, de jejuar, de subir monte, de descer monte? Por que você enterrou esse sonho, querido? Por que você parou no meio dessa caminhada? Por que você pensou em retroceder? Por que você cedeu à voz do adversário? Quando ele disse que você não era capaz, quando ele disse que você não ia conseguir. Às vezes nós enterramos os nossos sonhos, mas Jesus hoje nos fala, olha, removei a pedra. Removei a pedra que tem te feito parar. Removei a pedra que tem te feito desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Removei a pedra que tem te feito você ficar triste, ficar cabisbaixo, achar que não é mais para você. E às vezes remover a pedra requer sacrifício, né, pastor? Às vezes a pedra está pesada. Porque para mover a pedra é necessário se levantar, irmãos. É necessário ter atitude, é necessário ter fé. Mesmo sem saber o que você vai encontrar do outro lado, se é vida ou se é morte, nós vamos porque Deus que nos prometeu, porque Deus que falou que era necessário remover, porque Deus está conosco. Não retroceda, querido. Nós temos um general de guerra que vai na frente da nossa batalha. Nós temos um Deus que nunca perdeu uma guerra, não é a sua que ele vai perder. Nós temos um Deus que mesmo quando tudo parece ao contrário, ele continua à nossa frente para nos garantir a vitória, irmãos. Temer por quê? Se nós estamos pelo Deus que nunca perdeu uma peleja. Talvez naquele momento as irmãs de Lázaro poderiam estar ali indagando Jesus. Jesus, eu não vou mover essa pedra não. Jesus, porque eu não quero novamente me deparar com alguém que está morto. Eu não quero me deparar novamente com a minha perda. Mas servir a Jesus é um ato de fé, irmãos. Servir e acreditar nas promessas do Senhor é um ato de fé e confiança. Que aquele que nos chamou, ele é poderoso. Que aquele que nos chamou, ele não mente. Porque a sua palavra nos fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura ele prometeria e não cumpriria. Ele faz, irmãos. Ele faz. O seu Lázaro nessa noite ele vai ressuscitar. E às vezes nós acreditamos que nada está acontecendo. Mas para que as coisas se materializem aqui nesse mundo material, já existe todo um processo no reino espiritual. Já existe toda uma peleja, todo um mover no reino espiritual. Às vezes você está achando que a sua bênção não vai chegar, que está demorando, mas ela já está preparada para mim e para você. O Senhor já está pelejando em favor da minha e da sua vida. Deus já está pelejando em favor da minha e da sua causa, querido. Glorifique e exalte o nome dEle, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, não temas. Não temas porque Ele está na nossa frente, amado. Não temas porque o nosso sonho ele não está morto, ele apenas dorme. Observe que quando Jairo foi ter com Jesus, chegaram para ele e falaram, por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Observe que quando Jesus chega também e fala, olha, Lázaro já morreu. Jesus fala, não, ele dorme. Às vezes alguém virou para você e falou, o seu sonho morreu. Jesus está falando, não, ele só dorme. Porque ele e ela vão se levantar e eu vou fazer a promessa se cumprir. Talvez alguém está virando para mim, está virando para você e falou, olha, da casa dele, da casa dela,
não sai nada. A família toda é assim. Ninguém consegue. Ninguém se dá bem. Todo mundo se dá mal, é assim mesmo. E essa palavra às vezes entrou no seu coração e você está falando, olha, morreu, verdadeiramente morreu. Agora já era. Querido, mas não existe encantamento contra a sua vida. Não exista nada que possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Não é porque foi assim na vida do pai, da mãe, da irmã, que será na sua vida também não, querido, porque existe uma promessa sobre ti. Existe um processo sobre a sua vida. Existe uma palavra do céu, querido, que já foi liberada sobre ti quando você veio aqui e aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu fui nascido e criado ali, irmãos, naquela comunidade. Estudei minha vida toda na escola pública. O meu sonho, o meu Lázaro, era terminar o 2º grau, pastor, comprar uma moto e ser motoboy, que eu gostava de andar de moto. Mas aí um dia eu conheci essa moça. Ela já era formada na faculdade. E ela virou para mim assim e falou, pastor, se você tivesse uma oportunidade, um dinheiro, você compraria uma moto ou você faria uma faculdade? Só que nós temos que ser espertos, né, pastor? Eu falei, a moça já formada, eu não vou falar que eu quero comprar uma moto. Não tinha uma condição nem para fazer uma coisa, nem para fazer outra. Falei com ela, eu faria uma faculdade. Ah, você faria uma faculdade? Faria uma faculdade. Tá bom, vou pagar a sua faculdade. Falei, Jesus, e agora? Fui lá. Primeiro dia de aula, professora de matemática, ó, vou dar uma revisãozinha aqui, tá? Começou a escrever no quadro. Falei, Jesus, eu nunca vi isso na minha vida. Pessoal indo embora, eu fiquei até o final, porque eu nunca tinha visto aquela matéria. A maioria das pessoas que é aluno de escola pública, principalmente de bairro, de comunidade, professor de matemática, às vezes não vai durante os últimos 3 anos, química, física, você não vê mais nada disso. E eu fiquei lá, numa luta terrível. Falei, tá pagando, não posso dar mole de reprovar em nada. Fiz isso, irmão. Primeiro período, segundo período, ia com camisa de escola, pegava meu Rio Card, passava, o ponto do ônibus era aqui, em frente à faculdade. Já que eu estava com camisa de escola, não podia pegar quem todo mundo ia ver, né? Ficar feio. Ia lá para outro ponto antes. Subia lá, passava, sentava, o pessoal, pô, Jonathan, o ônibus passa aqui, cara, por que você vai para lá? Falei, não, porque lá é mais vazio. 11 horas da noite tinha ninguém no ônibus. Pegava lá. Falei, Jesus, não aceite isso sobre a minha vida não, pai. Abre uma porta de emprego que eu consiga pelo menos ter um Rio Card para conseguir ir e voltar nessa faculdade. Cavarô já está pagando a faculdade. Pagar a passagem também, aí fica difícil. Deus abriu a porta, irmãos. Comecei, indo e voltando. O pai dela é funcionário público, ela falou assim, Jonathan, começa a estudar para concurso público. Falei, pô, Natese, vou tentar. Comecei, 1 ano estudando, nada. 2 anos estudando, nada. E ela falando, uma benção. Sem pressão, irmãos. Um dia eu virei para ela e falei, cara, se você falar mais uma vez que para mim fazer concurso público, eu nunca mais vou estudar na minha vida. Ela parou de falar, foi para o joelho. Louvado seja Deus por isso, irmãs. E eu naquela peleja, pastor, um processo. Eu e minha esposa, assim como o Débora e o Washington, fazem parte do Ministério de Casais, do Retiro de Casais Compromisso. Nós tínhamos uma responsabilidade de estar fazendo retiro ali em Cabo Frio. E naquele dia ia ser um dia que eu teria uma prova. E ela falou comigo, olha, você vai... Ela falou, olha, Deus vai mudar a data dessa prova. Falei, Natécia, não tem como Deus mudar a data dessa prova, porque essa prova é federal, todo mundo está esperando para poder fazer essa prova. Não, Deus vai mudar a data dessa prova. Falei, amém, está falando, está falado. Mas se não for, eu vou, domingo eu volto correndo para o Rio de Janeiro para fazer essa prova. Chegou uns dias próximos, sai uma retificação do edital, a data da prova alterada. Falei, Jesus está nesse negócio. E aí fui, irmãos, no dia lá e na hora marcada para fazer essa prova, eu tinha uma prova de manhã, que era da companhia Docas, e tinha uma prova na parte da tarde, que era da Fiocruz. Fiz as 2 provas. Saí daquela prova,
como foi? Eu falei, não sei. O pessoal lá no trabalho também falando, ei, cara, quanto que tu tirou e tal? Eu falei, cara, não gosto de ficar falando quanto eu tirei, não. Deixa sair o resultado, isso, aquilo, outro. A galera, eu tirei tanto. Falei, olha, pelo menos daqui, se eu não passar, ninguém pode me zoar, que eu tirei mais do que todo mundo aqui no trabalho, né? Mas não sei as pessoas que estão lá fora. Saiu o dia do resultado, irmãos. Estou lá no meu quarto, eu gostava de conferir o resultado sozinho, que eu falava com ela, se for para ficar triste, fica um só. Sentado lá no meu quarto, conferindo o resultado, meu nome lá, vi minha nota, comecei a correr. Nada. Ninguém, na primeira página, ninguém com uma nota maior do que a minha. Falei, glória a Deus. Segunda página, ninguém com uma nota maior. Glória a Deus por isso. Terceiro, fui folheando todas aquelas páginas, irmãos. E para a glória de Deus, eu fui aprovado naquele concurso em primeiro lugar. E ali eu falei, Senhor, verdadeiramente tem coisas que só o Senhor faz. E não é por entendimento, irmãos, é pela graça mesmo. Porque nós não somos merecedores, não somos melhores do que ninguém, foi simplesmente pela graça de Deus que me alcançou naquele momento. Claro que a palavra diz, como o Senhor falara a Josué, olha, seja forte e corajoso. Ou melhor, seja muito forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que você andares. Então, jovens, não enterre os seus sonhos. Mas eu vim da escola pública, eu estudo na comunidade, não enterre o seu Lázaro, não enterre o seu sonho. Mas falaram que eu não consigo ser, mas Deus é contigo. Se Deus falou, Ele vai fazer, querido. Independe de onde você veio, de onde você saiu, da família que você estava, se você tinha condição financeira ou se você não tinha condição, porque é Deus que faz. Mas você vai precisar fazer a sua parte também. Você lembra que eu falei de mover a pedra? Você vai precisar mover pedra dia e noite para que o milagre venha acontecer sobre a sua vida. Durante o processo de estudo, eu via o baile começar e via o baile terminar. Eu estava sentado ali estudando. Já tínhamos 3 filhos, então eu ficava com as crianças e dava prioridade para estudar durante a noite e madrugada para mim, né, não ter silêncio na casa e para mim não roubar tanto tempo dos meus filhos. Enquanto eu ia para o trabalho, estudando. Enquanto eu voltava estudando. Na hora do almoço, eu estava estudando. Todo o tempo que eu tinha livre, irmão, eu estudava. E é isso que eu falo hoje com meu filho. Você quer, cara? Você vai ser o que você quiser. Se você me falar, eu quero ser médico, você vai ser médico. Eu quero ser juiz, você vai ser juiz. O que você quer ser? Você pode ser o que você quiser, jovem. Talvez alguém está olhando para você e está limitando o seu sonho, como eu estava limitando o meu, e falei assim, ó, eu quero ser só motoboy. Jesus falou, não, você não vai ser só motoboy, não. Você vai ser funcionário público federal. E assim Deus fez. Passei pelaquela porta, irmãos. E as pessoas olhando assim, um colega meu, pastor, que durante esse processo que eu estudava e fiz muito concurso, ele virou para mim e falou, você nunca vai passar no concurso público. E eu tomei aquilo ali, irmãos, como força e ânimo, como inspiração. Falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque Deus falou que eu vou e eu vou, irmãos. E sabe o que aconteceu depois, pastor? Eu passei, me tornei responsável pelo aquele setor como servidor e aquele colega se tornou meu funcionário. Aí um dia ele vira para mim assim e fala, pô, Jonathan, sabe o que é? Oi, não que eu estou querendo ganhar um aumento? Será que tem como você me liberar, que eu vou sair para o setor tal, que lá eu vou conseguir um aumento? Falei, vai em paz, querido. Se for para te ajudar, que Deus te abençoe. Segue seu caminho. E ele foi, não conseguiu aumento lá, infelizmente. E fiquei aqui, irmãos. E eu tinha feito um propósito com Deus que eu daria 3 dias de culto e ação de graça se eu fosse aprovado em um concurso. E quando eu dei aquele culto e ação de graça, uma irmã virou e falou assim, olha, você vai ser aprovado em outro concurso agora, mas como nível superior, porque esse primeiro concurso que eu fiz era nível técnico, era técnico de saúde pública. E 10 anos se passaram, irmãos. E ano passado abriu novamente o concurso para nível superior. Estou lá em casa, falei com a minha esposa, vou tirar férias durante esses 30 dias, que eu vou ficar 30 dias estudando para esse concurso, embora eu já vinha estudando um pouco antes, tirei férias e fiquei 30 dias em casa, pastor, estudando. Só saí de casa para ir para a igreja e voltava. Minha barba estava enorme. No dia que eu cheguei para fazer a prova, o pessoal, cara, o que é isso? Falei, estou focado, estou estudando, eu preciso passar novamente nessa prova. E fiz novamente a prova, irmãos. E minha esposa perguntando como que foi e tal, eu falei, até só conferi aqui, me parece que deu bom na prova objetiva.
E eram quantas questões? 60? Acho que eram mais 60 questões. Eu tinha acertado 56 questões. Falei, cara, eu acho que eu passei. Embora os concursos, hoje em dia, as pessoas acertam muito, né? E conferi, tinha ficado em terceiro lugar na prova objetiva. Veio a prova discursiva, eu fiquei em segundo lugar, que um rapaz acabou não indo tão bem na prova discursiva. Veio a prova de título, apresentei os títulos. No concurso final, graças a Deus, fiquei novamente em primeiro lugar. E não falo isso para me exaltar, não, irmãos, até porque o Senhor sabe que não é por entendimento, não é por sabedoria, mas é pela graça de Deus. O Senhor, irmãos, Ele cumpre as promessas em nossa vida. O Senhor, Ele cumpre as promessas em nossa vida. Não pare, não desista. Não diga que as pessoas falam, não deem ouvido às pessoas que estão falando que você não vai conseguir. Dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz do seu Pai. Dê ouvido à voz daquele que te criou e te formou. Ele sabe. Bem sei eu os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de paz, não de mal, mas para vos dar o futuro que desejais. Que o seu querer, que a sua vontade esteja alinhado com o querer e a vontade de Deus. Porque Sansão, o Senhor tinha um querer e uma vontade sobre a vida dele, ele foi procurar lá fora, encontrou Dalila e acabou com os planos de Deus sobre a sua vida. Ei, jovem, Deus tem uma bênção para você aqui nesse arraial. Não precisa você sair daqui não, para que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida. Às vezes as pessoas acham, pastor, que para Deus fazer na minha vida eu tenho que estar numa igreja assim, assado, eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que estar em Y lugar. Não, querido, Deus vai fazer na sua vida é aqui mesmo. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado, é aqui nesse lugar. É aqui nesse lugar que Deus vai te exaltar. É aqui nesse lugar também que quando Deus te exaltar, você vai dizimar, vai entregar aquilo que Deus te deu. É aqui nesse lugar que Deus vai te fazer prosperar, querido. É aqui nesse lugar. Eu estou exatamente há 25 anos na minha igreja, em Cordovil, na Cidade Alta. Embora hoje não moro mais lá, mas passo todo dia, barricada, às vezes tem que tirar a barricada, colocar a barricada, parar o carro, o pessoal às vezes ficar sentado em cima do carro e tal. Falar, Jesus, tem de misericórdia. E as pessoas às vezes lá no meu trabalho falam, cara, tu é maluco, você vai lá, o que tu vai fazer lá? As pessoas não entendem, mas Deus tem propósito na minha vida naquele lugar. Por que você ainda não saiu de lá? Porque Deus tem um propósito na minha vida naquele lugar. Deus tem um propósito na sua vida aqui, jovem. É aqui que você vai ser abençoado, é aqui também que você vai honrar os seus pastores. É aqui que você vai ser abençoado, é aqui que você vai abençoar também outras pessoas que estão do seu lado direito e do seu lado esquerdo. É aqui que você vai florescer, mas é aqui também que você vai ajudar outras pessoas a crescerem também. É aqui. É aqui para que você se lembre da sua história. Para que você se lembre que é Deus que faz, não é você. Que foi pela graça, foi pela misericórdia de Deus, não foi pelo nosso conhecimento. Porque é assim que Deus faz, irmãos. E quando Deus tem um plano para a nossa vida, querido, Ele move céus e terra ao nosso favor. E aí eu nesse trabalho, eu tinha a minha chefe, eu era responsável por um setor que tinham 3 pessoas comigo, 4, pastor. E a minha chefe, um dia ela resolveu simplesmente sair. Não, quero sair, não quero mais ficar aqui, eu quero ir para outra unidade da Fiocruz e tal, não sei o quê. E ela saiu da unidade que nós trabalhamos em Jacarepaguá e veio para a unidade da Fiocruz, onde todo mundo conhece, que é aqui em Manguinhos. E aí a chefe dela me chamou, falou, pô, Jonathan, você não quer assumir o lugar dela não? Eu falei, não, estou bem aqui. Tenho 3 pessoas aqui, tudo tranquilo. Faço meu home office, vou e volto tranquilo. Pô, mas me ajuda aí. Falei, vou ganhar R$300 a mais, quero não. Só a dor de cabeça que eu vou ter para vir e voltar todo dia aqui, um monte de pessoas. Quantas pessoas são? 50 pessoas mais ou menos. Quantos setores? Em 7 setores. Falei, não, estou em paz aqui. Só que ela era crente, irmãos. E ela começou a orar. E eu falar com a minha esposa falava, ajuda ela. Falei, pô, Natécia, tu sabe que eu não gosto de dor de cabeça, não gosto. Ajuda ela. E Deus falava assim, ajuda a minha serva.
Falei, Jesus, pelo amor de Deus, pô, vai ter uma dor de cabeça, todo dia eu vou ter que vir, voltar, não vou poder mais fazer home office. Virei para ela e falei, tá bom, vou te ajudar. Ela, naquele momento, ficou muito feliz e comecei a ajudar ela, pastor. Durante a pandemia, passou a pandemia, estou lá naquele processo junto com ela. E daqui a pouco ela fala assim, Jonathan, eu estou terminando meu doutorado e eu vou concorrer à diretora aqui da unidade. Falei, vai concorrer? Vou, tá bom, vou te apoiar. Vai me apoiar? Vou te apoiar, vamos embora. Fizemos a reunião com algumas pessoas mais próximas, ela falou assim, pô, Jonathan, você não pode ser o meu coordenador da minha campanha, não? Eu falei, cara, você nem o que é isso? Não, você ficar responsável pela campanha e tal, mas nunca ninguém fala tudo que você tem que fazer, né, pastor? Sempre a metade. Não, tu vai fazer só isso. Falei, só isso, tá bom, vou te ajudar. Daqui a pouco estou indo com ela, agenda lotada, vamos conversar com fulano, vamos conversar com ciclano, vamos na presidência para falar não sei o quê, vamos falar isso e tal, estou para cima e para baixo. Estou vendo que eu estou envolvido, falei, meu Deus, agora a gente tem que ganhar essas eleições, porque se perder, o negócio vai ficar ruim para a gente. E fomos, irmão, durante todo aquele processo, e eu sempre chamava ela de Esté, porque Deus sempre falou que tinha um propósito na vida dela como Esté naquele lugar. E ficamos naquele processo ali durante os 2 meses de eleição, e pede voto aqui, pede voto ali, nós somos 165 servidores e 800 e poucos colaboradores terceirizados, mais quarteirizados, tem 1.000 e poucas pessoas lá na fábrica. E chegou o dia da eleição, e aí fica naquele sobe monte, clama ao Senhor naquele lugar, e ora, e persevera e tal. 2 dias de eleição, todo mundo votou, o que não acontecia, geralmente um ou outro não vota, não se envolve nisso, todo mundo votou e 165 servidor, vamos abrir as urnas. Abrimos as urnas, ela foi eleita. E aí, Deus me chama novamente para a responsabilidade. E fala assim, ó, assume agora essa vice-diretoria de gestão. Eu falei, Senhor, mas eu não estava querendo isso não. Não estava querendo essa dor de cabeça não. Vai assumir, porque não é sobre você, é sobre mim. Às vezes você faz as coisas, irmão, achando que você está ajudando alguém, na verdade você está se ajudando. Às vezes você entra em um propósito falando assim, eu vou fazer porque eu vou ajudar o pastor. Na verdade você está ajudando a si próprio, porque através daquilo ali outras coisas vão se abrindo no reino espiritual, sobre a mim e sobre a sua vida. O que aconteceu, pastor? Minha esposa ficou desempregada. Ou seja, precisava realmente ter assumido por conta do recurso financeiro. Às vezes a gente não entende, irmãos, o reino espiritual. Às vezes você não entende porque uma porta se fecha, você não entende porque você está ajudando alguém, você não entende porque alguém fez alguma coisa por ti. Mas na vida do crente, irmãos, tudo está no controle e na direção de Deus. Nada foge do seu controle. Se você hoje está passando um processo, é Deus te moldando. Se você está hoje passando a bonança, é Deus te abençoando, mas se lembre de abençoar alguém também. Se você está esperando, é Deus trabalhando no seu ser, é Deus trabalhando no seu caráter para você esperar. Se você está vendo que as coisas estão saindo no controle, é Deus te mostrando que o controle verdadeiramente não é seu, mas é dele. Porque é assim que Deus faz. Porque é assim que Deus trabalha. Porque é assim que o nosso Deus faz sobre a mim e sobre a sua vida, querido. Então não temas nessa noite, igreja. O seu Lázaro vai ressuscitar. Talvez você está movendo a pedra e está pensando que está movendo a pedra pela vida de alguém, você está movendo a pedra para a sua própria vida. É para a sua própria casa, é para a sua própria família. E quando você chegar lá do outro lado, irmãos, você vai dizer verdadeiramente que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele pega aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, aqueles que alguém vira e fala assim, não vai dar para nada. Deus fala, é ele ou ela que eu quero usar nessa noite. Ele ou ela que eu quero levantar dessa casa nessa noite. Cadê Davi? Manda chamar. É ele que eu quero ungir como rei. É você, querido, que Deus quer te levantar. É você que Deus quer te usar. E não fique esperando sua bênção material, não, querido. Receba também bênção espiritual.
Durante todo esse processo, eu não deixei de ser líder de jovem na igreja. Durante todo esse processo, eu não deixei de congregar. Você não precisa deixar de congregar, você não precisa entregar a sua responsabilidade na igreja como alguma coisa, não. Continua sendo servo, irmãos. Porque é isso que nós somos servos. Nós fomos chamados para servir, querido. E não podemos tirar esse propósito do nosso coração. Porque maldito é o homem que acha que não precisa mais de Deus. Maldito é o homem que pensa que na sua própria ignorância, ele pode fazer tudo. Enquanto a Bíblia fala, loucos, e se hoje mesmo eu pedir a sua alma, o que tu tens preparado? Semeie e plante nesse reino, irmãos, que certamente grandes coisas o Senhor fará. E assim nessa oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Fica aqui, me aguarda aqui um minutinho, por favor, por favor.